Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Vieira e hoje nós vamos estudar sobre dois reinos, o reino protista e o reino fungi. Vamos começar com o reino protista, que é o reino dos protoctistas. Eles podem ser ou protozoários ou algas, a gente vai estudar separadamente, tá? Vamos começar com os protozoários. Características principais: vão ser sempre unicelulares, vão ser eucariontes, vão possuir núcleo e podem habitar a água e o solo, e pouquíssimos causam doenças, tá? Eles possuem diferentes formas de locomoção e a gente vai classificar eles de acordo com essa forma de locomoção. Os flagelados vão possuir flagelos e se locomovem realizando movimentos ondulatórios. No próximo slide eu vou mostrar fotos, tá? Aqui, os flagelados eles vão ter esses fios, esses flagelos, e esses flagelos se movimentam de forma ondulatória para conseguir movimentar. Um exemplo de um protozoário desse tipo é o Trypanosoma cruzi. É um protozoário causador da doença de Chagas. Esse protozoário ele entra dentro de um inseto, o barbeiro, aí o barbeiro que transmite esse protozoário para o ser humano, causando essa doença. Existem os protozoários ciliados, eles vão possuir cílios. Não são esses cílios aqui igual do nosso olho, não, mas parecem. São pequenos pelos espalhados pelo corpo todo, de tamanho curtinho, porque o flagelo, vocês vão ver que ele é bem comprido, tá? Eles são curtos e em maior quantidade. Um exemplo de ciliado é o paramécio. E temos também o protozoário classificado como risópodo. Possuem pseudopés, tá? Falsos pés, são os pseudópodos. São prolongamentos do citoplasma. Na próxima imagem eu mostro melhor. Um exemplo desse protozoário é a ameba. Então, olha só, o protozoário flagelado tem esses flagelos aqui e eles se movimentam como se fosse uma onda para impulsionar esse protozoário. O protozoário ciliado, ele é cheio de cílios pelo corpo. E o protozoário risópodo, o citoplasma da célula vai se prolongar e vai se arrastando no solo ou nadando na água para poder se locomover. Vão parecer pequenos pés, mas a gente não considera como pé. Por isso que tem esse nome pseudo, é um falso pé. E o segundo tipo de ser vivo dentro do reino protista são as algas. As algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. As unicelulares a gente só consegue ver através do microscópio. É o exemplo dessa daqui e essa aqui a gente fala já já, tá? Ou elas podem ser pluricelulares, vão ter muitas células. Essas a gente já consegue ver a olho nu e podem ter várias cores. Podem ser verdes, são as mais comuns. Temos as vermelhas, as pardas e etc, tá? Depende da espécie da alga. Sempre vão ser eucariontes, tanto as unicelulares quanto as pluris vão ser eucariontes, ou seja, vão possuir núcleo. Elas vivem na água doce, água salgada, ambiente úmido ou na terra firme, mas tem que ser um ambiente úmido, tá? Elas são classificadas como produtoras. Lá no sexto ano, quando vocês estudaram sobre cadeia alimentar, vocês viram que o ser vivo que fica na ponta da cadeia alimentar, a gente classifica ele como produtor. Ele produz seu próprio alimento através da fotossíntese e vai servir de alimento para o consumidor primário e assim por diante. Então, as algas, elas são produtoras desses ambientes que elas vivem. Elas estão localizadas no início da cadeia alimentar. A maioria delas vão apresentar clorofila e vão realizar fotossíntese. A fotossíntese, depois de toda a reação química que acontece, vai liberar gás oxigênio, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos. E esse ser vivo aqui que eu falei que eu ia falar já já é a cianobactéria, que eu preciso que vocês lembrem, que é a associação de uma bactéria com uma alga. É uma das responsáveis pela manutenção do gás oxigênio na atmosfera. Encerro aqui o reino protista. Agora a gente vai estudar sobre o reino fungi, que é o reino dos fungos. Os fungos, eles vão ser unicelulares, uma célula só, ou pluricelulares, várias células. Todos eles vão ser eucariontes, vão possuir núcleo nas suas células.
As células, elas vão ser revestidas, a membrana plasmática ela vai ser revestida por uma substância chamada quitina. Ela é rígida e resistente para a proteção da célula. Os fungos não são plantas, mas também não são algas. Os fungos são os fungos. Por isso que tem um reino só para eles. Eles não realizam fotossíntese. Eles vão obter alimento através da absorção. Eles vão fixar no substrato e vão começar a absorver os nutrientes desse substrato. Os fungos, eles participam da decomposição junto com as bactérias. Então, os principais seres vivos que fazem a decomposição da matéria morta são as bactérias e os fungos. Eles vão transformar a matéria morta em água e sais minerais, devolvendo isso para o solo. E alguns fungos podem causar doenças, por exemplo, a frieira é causada por um fungo. Podemos classificar os fungos como bolores, são os fungos que se desenvolvem em alimentos, então quando o alimento ele começa a ficar meio verde e tudo mais meio esquisito, aquilo ali é um fungo, tá? Temos as leveduras, que são fungos unicelulares, a gente só consegue ver através do microscópio. Essas leveduras, elas são usadas para fabricar pães e cervejas. E temos os cogumelos, e existem vários tipos de cogumelos. Não saiam comendo eles aleatoriamente, porque alguns são comestíveis e outros são tóxicos, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com ela. E o recado de hoje é: assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos são apresentados para alcançarmos voos mais altos. Muito obrigada e até a próxima aula!